Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do nosso curso sobre Direito Notarial e Registral. Sou o professor Roberto, vocês já me conhecem, e é uma alegria tratar desse tema com vocês, porque é um tema que eu me dedico na vida prática desde 1999. Desde que eu me formei, eu estou trabalhando com direito imobiliário e o direito notarial e registral é um elemento bem importante dentro dessa área. Então, é uma área que eu gosto muito, tenho alguma vivência e espero contribuir com vocês com esses ensinamentos. Para começar, eu preciso dizer para vocês o que são os cartórios e por que tem gente que fala que cartório não existe. A questão é o seguinte, pessoal, vocês já ouviram falar que cartório era um negócio que passava de pai para filho? Pois era assim mesmo até 1988, ainda foi um pouco além de 1988. Cartório era um negócio particular que a pessoa ia passando para o seu filho. O pai já preparava ali um filho ou dois para tomar conta do cartório na hora que ele aposentasse, que ele morresse, né? Que ele se ausentasse do cartório. Então essa foi uma prática que perdurou durante muitos anos, mas muitos anos no Brasil, mais de século até. Mas era uma época em que os cartórios não eram assim tão rigorosos, né? Os cartórios faziam muitas coisas erradas e até então não se dava a devida importância aos cartórios. Mas essa história mudou em 1988. Em 1988 surgiu a nossa Constituição Federal, certo? Que vocês já ouviram falar, e a nossa Constituição Federal puxou a responsabilidade por escolher os novos cartorários, que a gente vai chamar de delegatários, né? A Constituição Federal puxou para ela essa responsabilidade. Então, a Constituição falou, olha, gente, cartório é um serviço do Estado. Só que o Estado, e eu estou falando aqui, gente, não é Estado brasileiro não, tá? Eu estou falando aí do Estado membro, Estado de Minas, Estado de São Paulo, então Estados membros. Então, os Estados membros é que vão, na sua respectiva circunscrição territorial, escolher quem vai prestar esse serviço por ele. E a razão é uma só. É porque o Estado sabe que serviço cartorário é muito sério. É fundamental para se ter segurança jurídica no país. E o Estado sabe que o serviço estatal normalmente é mal feito. Então falou assim, olha, o serviço é nosso, mas nesse aspecto aqui, nós não vamos cair na bobeira de tentar fazer, porque se a gente fizer mal feito, se a gente fizer demorado, a gente atravanca esse país. Então o Estado falou assim, olha, nós vamos escolher. E aí, pessoal, né? Isso teve uma briga muito grande na justiça, né? Famílias que tinham cartórios centenários aí tiveram que abrir mão disso, foram para a justiça, mas não teve jeito. A justiça definiu que a Constituição tem que ser obedecida e desde 1988, quem escolhe o delegatário, né, quem escolhe o titular, o dono do cartório, vamos falar assim, numa linguagem informal, é o Estado. Bom, Estado de Minas, Estado de São Paulo, Estado da Bahia, Tocantins. Então, o Estado vai escolher na sua circunscrição quem vai prestar aquele serviço por ele. E essa atividade, pessoal, vai perdurar até o dia que essa pessoa não mais estiver no cartório. Seja por uma aposentadoria, seja por uma morte, né? Quando isso acontecer, o cartório volta para o Estado e o Estado escolhe outra pessoa. Essa escolha é por meio de concurso público, tá bom? Inclusive, é o concurso público mais concorrido desse país, por causa da alta remuneração que alguns cartórios têm, que muitos cartórios têm, né? Tem remunerações aí que beiram a R$1 milhão por mês. Então, a remuneração é altíssima. Em alguns, não são todos não, essa história de que todo cartorário é rico é mito, certo? 1/3 dos cartórios do Brasil são muito lucrativos. Os outros, muitos recebem até uma ajuda para manter as portas abertas. Então, quando eu falo que a delegação é ato personalíssimo, pessoal, eu estou falando isso. A escolha é exclusiva do Estado. Quem escolhe é o Estado. A pessoa morreu, aposentou, renunciou ao cartório, isso volta para o Estado e o Estado vai abrir concurso público para escolher a pessoa.
E aqui que vem uma das questões mais interessantes, que eu acho que vai mudar a visão de muita gente que está assistindo essa aula. Quando o Estado escolhe uma pessoa para prestar esse serviço, pessoal, é uma pessoa física mesmo, uma pessoa humana, certo? É um funcionário, é como um juiz de direito. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque cartório não é pessoa jurídica. É uma das coisas mais importantes que eu tenho para explicar para vocês. Quando vocês passam na porta de um cartório e está lá escrito cartório, dá a ideia de que é um escritório, que é uma empresa, melhor dizendo, né? Fala assim, nossa, tem uma empresa aqui, e na verdade não tem. É o escritório como se fosse de um advogado, um consultório de um dentista, é uma pessoa física que presta o serviço em nome do Estado. Por isso que tem muita gente que acha que a gente deveria abandonar a expressão cartório, porque dá a ideia de que é uma empresa, né? Que é uma pessoa jurídica, e não é. Ah, Roberto, mas eu trabalho num cartório, meu cartório tem um CNPJ. É normal ter, certo? Para separar a contabilidade da pessoa física do titular e da despesa do cartório. A movimentação financeira de um cartório é muito grande. Então, para você fazer essa separação, o cartório tem um CNPJ, mas não é uma pessoa jurídica. Por isso, pessoal, olha outra coisa interessante. Se alguém se sente lesado por um serviço cartorário e vai entrar com uma ação judicial, entra com ação judicial contra a pessoa do titular do cartório. Não entra com ação contra o titular do cartório. Desculpa, contra o cartório, falei bobagem aqui. Entra com ação contra a pessoa física do titular e não contra o cartório, porque o cartório não existe. Ali existe um escritório de uma pessoa física. Entenderam? Isso é muito importante na área do direito. Ações são julgadas aí liminarmente improcedentes, né? São negadas de imediato, porque colocam um cartório no polo passivo, quando o correto é o titular, a pessoa física do cartório. Então, a delegação, a escolha do Estado é uma pessoa física. Um juiz de direito presta um serviço para o Estado, ele é uma pessoa jurídica? Não é. É uma pessoa física que é escolhida por meio de concurso para prestar um serviço. O cartorário é a mesma coisa. É um titular. Então, por isso que muita gente fala, não existe cartório. Não é bem assim, não, mas é para uma serventia da sociedade, a gente mantém essa expressão cartório. Então, o que mais eu tenho para falar para vocês aqui? Primeiro, então, cartorário não é funcionário público. O Estado não paga R$1 da remuneração do cartório, pelo contrário, só recebe. Quem paga o cartorário somos nós. Quando a gente vai lá e pede um serviço e paga por ele, e essa taxa se chama emolumentos, uma parte daqueles emolumentos é a remuneração do titular do cartório, para ele se manter e manter o cartório. A outra parte é repassada para o Estado que o escolheu. Então, eles não são chamados de funcionários públicos para nada. Alguma coisinha, quando a gente estiver falando sobre responsabilidade penal, ainda se aplica o critério do funcionário público para ele. Mas são coisas muito pequenininhas, viu, gente? Pequenininhas mesmo. Titular de cartório não é funcionário público. Quem estuda direito administrativo classifica os titulares de cartório como particulares em colaboração. Tá vendo aqui? Um particular que colabora com o Estado. Mas é um particular, é uma pessoa física que colabora com o Estado. Entra numa seara que o direito administrativo chama de agente público aqui. Então, não são funcionários públicos, não são remunerados pelos cofres públicos. Roberto, mas e aqueles serviços gratuitos que a gente faz no cartório? Então, quer dizer que é trabalho de graça? Também não. Existe um fundo, pessoal, uma poupança, vamos falar assim, um fundo mantido pelos próprios cartorários. Todos os cartórios colaboram com esse fundo. Aí, quando um titular de uma serventia tem que fazer um serviço gratuito, ele vai lá nesse fundo e pega a sua remuneração de lá. Né? Então, os cartorários, eles colaboram entre si, mas existe uma norma que trata sobre isso, para que eles realmente, né, como eu disse, tenham sempre remuneração pelos atos que eles praticam. Então, remuneram-se pelos emolumentos, aquele valor que a gente paga no cartório é chamado de emolumento, aquela taxa, né, que o usuário paga pelo serviço prestado. Não são pessoas jurídicas, isso aqui eu preciso deixar mais uma vez muito claro. Não tem separação patrimonial. E aí, pessoal, que a gente fala um negócio, né? Todo mundo quando fala
de cartorário, fala, nossa, é muito bom, o cartório ganha demais, é muito bom, papapá. Só que esse detalhe aqui é o que justifica eles terem uma remuneração boa, eles precisam ter uma remuneração boa. Porque quando a gente fala que não tem separação patrimonial, aí vem o lado ruim do cartorário. Todas as despesas, todas as indenizações que surgirem saem do bolso da pessoa física do cartorário. E a responsabilidade não tem uma responsabilidade limitada como uma sociedade limitada teria, certo? Ele responde pelas dívidas do cartório, ele responde por eventuais indenizações com todo o seu patrimônio particular. Agora eu acho que deu para entender a responsabilidade que esses cartorários têm. Acho que deu para entender por que quem já trabalha com cartório às vezes fala assim, nossa, mas o oficial de registro é tão enjoado, certo? É muito exigente. Pessoal, ele sabe que qualquer coisa que sair dali e que não for adequada à lei, que causar prejuízo a alguém, quem vai pagar é o bolso dele. Então ele tem motivos de sobra para ser extremamente cauteloso. Então tem cartorários que são muito exigentes, outros nem tanto, mas são muito exigentes. Agora lembra só o seguinte, eles também não têm má vontade não, isso é uma visão ruim que a gente tem dos cartorários. O cartorário tem má vontade, não é não. Porque se ele não pratica o ato, gente, ele não ganha. Ele só vai ganhar se ele praticar o ato que a gente precisa. Então eles têm boa vontade sim praticar o ato, só que eles só fazem a prática do ato quando eles têm certeza que aquilo está rigorosamente dentro do direito. Tá bom? Então respondem pelas obrigações e não se aposentam compulsoriamente. O que quer dizer isso? Funcionário público, pessoal, com seus 75 anos, 70 às vezes, precisa se aposentar. Completou, o Estado vai lá e aposenta. Como eles não são funcionários públicos, eles continuam. Eles são particulares, eles vão exercendo aquele ofício enquanto conseguirem. Né? Nossa, Alberto, mas na minha cidade tem um titular de cartório que já tem 90 anos. Com certeza ele não aguenta mais o pique de um cartório, não tenho dúvida. Mas ele tem os seus funcionários que agem na confiança dele e que vão mantendo o cartório. Aí o dia que ele falecer, o dia que ele aposentar, aí o cartório volta para o Estado escolhe outra pessoa. Então, pessoal, as características principais de um cartório é isso. Não são funcionários públicos, os titulares, são particulares, pessoas físicas que são escolhidas pelo Estado para prestar aquele serviço, não são remunerados nem nada pelos cofres públicos, quem os mantém somos nós que precisamos dos serviços cartorários, não são pessoas jurídicas, então nada de entrar com ação contra o titular do cartório, né? Falei errado de novo. Nada de entrar com ação contra a pessoa jurídica do cartório, porque isso não existe, tá certo? Nem o fato dele ter CNPJ muda essa questão, certo? Eles não têm separação patrimonial como uma sociedade limitada, então todas as despesas são responsabilidade da pessoa física do titular do cartório e não se aposentam também compulsoriamente. Eles vão ficar nesse cartório enquanto vida e saúde eles tiverem. Tá bom? E quando quiserem também. Né? Às vezes a pessoa renuncia a um cartório porque passou um concurso em outro. Então isso acontece também. Tá bom? Só para a gente encerrar então, uma questão da nomenclatura, se eles não são pessoas jurídicas, é a pessoa física, e é um serviço prestado por pessoa física, tem muita gente, pessoal, que então aponta que a expressão cartório é inadequada. E que a expressão correta é serventia extrajudicial, né? Então, essa colocação está juridicamente correta. Serventia extrajudicial é muito mais adequado do que usar cartório. Mas por que não se muda? Pessoal, imagina se a gente fizer essa alteração, o que a população vai achar disso? Toda a população sabe que vai casar, precisa procurar o cartório de registro civil. Aí um dia chega lá, está escrito na porta, serventia extrajudicial de registro civil. Ela não sabe mais onde faz o casamento. Então, por uma necessidade social, a expressão cartório caiu tanto no conhecimento popular que é realmente indicado que se mantenha escrito nas portas a expressão cartório. Mas nós aqui, quando formos fazer um documento judicial, é melhor a gente usar serventia extrajudicial do que usar a expressão cartório. Mas eu repito, é melhor. Eu não posso falar que está errado,
porque até juiz de direito usa a expressão cartório, certo? Mas mais tecnicamente, se você gosta de uma linguagem mais fina juridicamente, usar serventia extrajudicial é mais adequado. Tá bom? Então encerramos essa primeira parte. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, pode me dar uma bronca aí. Grande abraço, pessoal!